Os perigos de não mortificar o pecado. Em um curso não mortificado, você frustra o fim de suas graças. Deus implantou em você um princípio nobre, ativo e divino, que certamente no final será vitorioso se for empregado, e você irá, enquanto a luxúria e as tentações estão dominando suas almas e fazendo de você uma presa, você irá, eu digo, controlá-lo e mantê-lo sob controle? A graça tem em si uma antipatia e repugnância naturais contra o pecado, e onde tiver seu alcance livre, o destruiria naturalmente e necessariamente. O apóstolo nos diz: a carne cobiça o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. E o que? O espírito permanece manso e quieto sob tal oposição? Não diz ele, o espírito também cobiça contra a carne? Mal vê uma corrupção começar a se agitar no coração, mas logo estaria sobre ela. Isso iria derrubá-lo e mantê-lo sob controle, se seus corações enganosos não o traíssem ou apenas concordassem com isso. Agora considere. Não é isso uma falta de ingratidão e falta de sinceridade contra Deus, o Deus de toda graça? Ele, vendo sua fraqueza e impotência para lidar com aquelas poderosas corrupções que assolam, enfurecem e dominam dentro de você, enviou os auxiliares e apoios de sua graça divina para ajudá-lo. E você se torna traiçoeiro e os entrega, destinado a serem abusados, sim, se possível, a serem massacrados por suas concupiscências. Não é uma loucura desesperada e tolice negligenciar ou impedir aquilo que estaria do seu lado e lutaria por você? Infelizmente, a briga não é da graça, mas sua, e é nada menos do que a sua salvação eterna ou a sua condenação eterna sobre a qual esta guerra começou. Quando a corrupção vem contra você de corpo inteiro e o diabo, na cabeça dela, liderando-a, você acha que pode por si mesmo enfrentar essas muitas legiões? No entanto, a graça ficará de prontidão e lhe oferecerá uma ajuda segura. E você a recusará ou a negligenciará? O que mais é isso, senão anular o uso e o ofício da graça a ser prejudicial à bondade de Deus, que, portanto, lhe deu graça para esse mesmo fim, para que você a empregasse contra suas concupiscências? O pecado não mortificado não apenas frustra o fim e o uso da graça, mas o que é pior, também enfraquece miseravelmente e desperdiça a graça. É impossível que tanto a graça quanto a corrupção sejam ao mesmo tempo fortes e vigorosas na mesma alma. Se um prosperar, o outro deverá definhar. Se sua alma estiver repleta de pecados não mortificados, como tantas ervas daninhas, nocivas e prejudiciais brotando nela, a graça deverá decair e murchar, pois sua alma não pode ter sua seiva para nutri-la. Há duas coisas que, por assim dizer, nutrem a graça para um poderoso aumento, tanto de força quanto de beleza, e são pensamentos santos e deveres santos. Um homem normalmente não precisa de mais nada para fortalecê-lo, a não ser comida e exercício. Os pensamentos santos são, por assim dizer, o alimento da graça. Os deveres sagrados são, por assim dizer, o seu exercício, pelo qual a graça é respirada e preservada na saúde. Mas uma concupiscência não mortificada impede a graça de reunir força a partir de pensamentos ou deveres. Primeiro, uma luxúria não mortificada geralmente toma posse à força dos pensamentos de um homem. Como tal luxúria convoca todos os pensamentos para atendê-la. Alguns ele envia para uma missão, outros para outra, e todos devem estar ocupados com seu objetivo, onde a cobiça, o orgulho ou a devassidão são o pecado não mortificado.
Como está a imaginação repleta de pensamentos que estão fazendo provisões para essas concupiscências. Alguns buscam seus objetivos, e alguns embelezam e adornam, e alguns zumbem e sussurram as recomendações desses objetos para a alma. Não, e para que nenhum pensamento fique vago, alguns serão empregados na imaginação de ficções e quimeras, coisas que nunca foram, nem provavelmente serão, se tiverem alguma tendência para alimentar e nutrir essa corrupção. Apelo à sua própria experiência para confirmar isso. Este, de fato, é um bom sinal, pelo qual podemos descobrir qual é o nosso pecado não mortificado, ver o que mais contamina a sua imaginação e que o fluxo e a corrente dos seus pensamentos mais se esgotam. Seus pensamentos, quando voam para o exterior, voltam para casa carregados de mundo? Eles normalmente apresentam a você riquezas, posses, ganhos, compras fantásticas e ainda o enche de artifícios para torná-los reais? Então a cobiça é a sua luxúria imortificada. Eles se debruçam sobre suas próprias perfeições? Você pode erguer um ídolo para si mesmo em sua própria imaginação e depois cair e adorá-lo? Os seus pensamentos, como as moscas, pousam apenas nas feridas e imperfeições dos outros? Então, o seu pecado não mortificado é orgulho, e o mesmo julgamento pode ser feito com o resto. Agora, eu digo, quando uma luxúria não mortificada se apoderou de todos os pensamentos e os pressionou ao serviço de uma imaginação corrompida, a graça então carece de alimento. Ela está pronta para morrer de fome. Não é de admirar que definhe e decaia. Segundo, uma luxúria não mortificada dificulta, interrompe muito a vida, o vigor e a espiritualidade dos deveres sagrados. Isso acontece de duas maneiras, ou amortecendo o coração através da culpa, ou distraindo o coração através do poder disso. Primeiro, uma concupiscência não mortificada amortece o coração em deveres sagrados por meio do sentimento de culpa que recai sobre a consciência. Infelizmente, como podemos ir a Deus com alguma liberdade de espírito? Como podemos chamá-lo de Pai com alguma ousadia, enquanto estamos conscientes de uma concupiscência não mortificada que ainda reside no coração? Suas consciências não voam em seus rostos e até fecham suas bocas quando vocês estão orando com sugestões como essa? Posso orar pelo perdão do pecado, por força contra o pecado, embora eu abrigue e promova uma luxúria conhecida e imortificada? Imploro graça contra o pecado e ainda assim mantenho um pecado conhecido? Tal oração não é mera hipocrisia e fingimento? Será que o Senhor ouviu isso? Ou, se ouvir, não considerará isso uma abominação para ele? Você agora cujas consciências assim o acusam, não acha que tais reflexões são um grande amortecimento para o dever? Certamente a culpa é o maior impedimento aos deveres sagrados em todo o mundo. Isso nos enche de confiança e de um medo servil de nos apresentarmos diante de Deus, mas como nosso juiz do que como nosso Pai. Segundo, uma luxúria não mortificada impede o dever sagrado, distraindo o coração através do poder dele. Afasta o coração de Deus, confunde os afetos, dispersa os pensamentos, perturba toda a estrutura da alma, de modo que, na melhor das hipóteses, prova ser apenas um dever quebrado e despedaçado. E aqui reside a astúcia de Satanás, que se houver alguma corrupção na alma mais mortificada do que a outra, essa corrupção ele certamente despertará e se interporará entre Deus e a alma no cumprimento do dever. Agora, quando a luxúria impede o dever, a graça não respira nem se exercita. Não é de admirar que ele desmaie e apodreça. Terceiro, algum pecado real, imundo e escandaloso está às portas de uma mortificação negligenciada. Quando vemos um professor, a qualquer momento,
cometer alguma maldade notória, a que isso pode ser imputado, senão a corrupção que aproveitou de sua negligência com a mortificação? Quando os movimentos internos são tolerados perpetuamente para solicitar, tentar e implorar a alma, é um sinal de que a luxúria já conquistou as afeições. E se a consciência pudesse ficar adormecida, nada a impediria de irromper em atos abertos. E, portanto, tome cuidado para não permitir que a corrupção se agite e atue internamente. Você não pode estabelecer limites nem dizer-lhes: até aqui você irá, e não mais longe. Você irá tão longe quanto os pensamentos, tão longe quanto a imaginação. Mas, consciência, cuide para que ela não prossiga mais. Se vocês, portanto, quiserem se proteger desse perigo, mortifique a luxúria no próprio ventre, sufocar e suprimir seus movações. Caso contrário, você não sabe a que altura prodigiosa de impiedade ela crescerá. O menor e mais insignificante pensamento pecaminoso tende a uma culpa infinita. Um pensamento indigno e adequado a respeito de Deus tende a horrível blasfêmia. Todo pensamento lascivo tende a abrir à imoralidade. Todo pensamento invejoso tende ao assassinato de sangue. Ao menos que a mortificação seja exercida diariamente para suprimir e reprimir esses movimentos, você não sabe de quantos pecados destruidores de almas eles podem apressar você. Quarto, uma concupiscência não mortificada aliena poderosamente o coração de seu conhecimento e comunhão com Deus. Existem apenas duas coisas que mantêm o conhecimento entre Deus e a alma. Primeiro, da parte de Deus, as comunicações graciosas do seu Espírito, através das quais, ao iluminar, vivificar, apoiar e confortar influências, ele conversa com aquela alma a quem as concede. Segundo, de nossa parte, a estrutura espiritual do coração, por meio da qual ele conversa com santo deleite, liberdade e frequência com Deus nos retornos de obediência sincera e cordial. Mas a luxúria não mortificada interrompe esse conhecimento, tanto em relação a ambas as partes dele. Primeiro, provoca Deus a suspender as influências de seu Santo Espírito e assim cortar a comunhão de sua parte. Fiquei furioso com sua ganância pecaminosa. Eu o puni e escondi meu rosto com raiva, mas ele continuou em seu obstinado caminhos. Isaías capítulo 57, versículo 17. Segundo, uma luxúria não mortificada desequilibra poderosamente a alma e desordena a espiritualidade daquela estrutura e disposição em que deveria ser mantida, se quisermos manter a comunhão com Deus. Veja como cresce o distanciamento entre amigos familiares. Da mesma forma, cresce o distanciamento entre Deus e a alma. Se um homem tiver consciência de qualquer dano que tenha causado a seu amigo, isso o deixará com medo e vergonha de conversar com ele, menos livre e menos frequente em sua sociedade. O mesmo acontece neste caso. Uma luxúria não mortificada enche a alma de uma vergonha e culpa decorrente da consciência de um dano causado a Deus. Agora, reflitam sobre si mesmos. Vocês que se entregaram a qualquer pecado, isso não corroeu gradualmente a espiritualidade de seus corações e enfraqueceu a vida e o vigor de sua comunhão com Deus? Isso não tornou letárgico, frio e indiferente às coisas e aos caminhos de Deus? Você não contemplou Deus a uma grande distância e não se importou com uma comunhão mais próxima com Ele? Não é chegado o momento de que esta concupiscência, que assim se dividiu entre Deus e suas almas, seja agora finalmente mortificada, e uma vez removido esse obstáculo, você deve renovar novamente a proximidade de seu conhecimento com Ele? Caso contrário, deixe-me dizer-lhe, é tristemente temer para que este distanciamento não se transforme numa apostasia lamentável e termine numa terrível perdição.